Olá, turminha! Tudo bem? Eu sou a tia Cris e hoje eu trouxe uma história para vocês. Mas antes de começar a nossa contação de história, vamos para nossa música? Ela é assim. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá. A história que a tia Cris separou para vocês hoje se chama O Príncipe e o Mendigo. Vamos conhecer essa história? Era uma vez dois meninos. Um deles se chamava Príncipe Edward e o outro, um menino de uma família bem pobre que se chamava Tom. A mãe de Tom era muito bondosa, mas o seu pai e o seu avô o maltratavam muito. Mas Tom não era um menino triste, porque ele tinha um grande amigo. O seu amigo era o Padre Andrew, que ensinou Tom a ler e a escrever. Tom gostava muito de livros de histórias e imaginava ser príncipe, ser rei. E um dia ele saiu para caminhar. De repente, ele avistou um lindo palácio e um menino brincando no jardim. Tom colocou a sua cabeça na grade. Foi então quando um dos guardas do castelo deu um tapa em Tom. O príncipe Edward viu aquilo e não gostou e falou para o guarda: deixe ele entrar no castelo. Então, os dois meninos, o príncipe Edward e Tom, conversaram bastante. E durante a conversa, o príncipe teve uma ideia. Ele pediu para que o Tom colocasse suas roupas de príncipe e ele colocaria as roupas de Tom. Rapidamente, Tom estava vestido de príncipe e o Edward vestido de mendigo. Os dois ficaram muito parecidos. Olha, nem dá para saber quem é quem. Edward resolveu sair do palácio vestindo as roupas de mendigo de Tom. E ninguém percebeu que ele era o príncipe. Ele andou pela cidade, só que ele ficou com um pouco de medo. Quando então Edward foi visto pelo pai de Tom e foi arrastado até uma rua escura. Então, um homem tentando defender o menino Edward acabou levando do pai de Tom uma pancada na cabeça e acabou caindo. Meu Deus, que confusão! Enquanto isso, Tom esperava a volta do príncipe Edward. Quando alguns escudeiros do castelo chegaram e se inclinaram diante dele. Tom ficou muito assustado porque não era acostumado com aquilo. Ele tentou se explicar, mas ninguém acreditou no que ele dizia. Todos achavam que o príncipe havia enlouquecido. Olha, ele tentando explicar, mas ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Doente, o pai de Edward, o rei Henrique, também não conseguiu acreditar no que o menino dizia. No entanto, depois de observar a forma como Tom comia e falava sem educação, o rei reconheceu que não era o príncipe. Angustiado que o filho estivesse louco, ele falou assim: meu Deus, esse menino tá ficando louco. Será que ele tá querendo usar essas palavras com má educação para tentar fazer alguma coisa, causar algum problema? Todos do palácio foram proibidos de falar sobre essa mudança de comportamento do príncipe, porque todo mundo achava que ele tinha ficado louco. O pai de Tom pediu com deboche para que Edward repetisse a história, porque o Edward chegou lá na casa do Tom, do mendigo, contando a história de que ele era um príncipe e que eles haviam trocado de lugar. Mas ninguém acreditou, todos ficavam rindo, ó. Os avós que eram mais ficaram debochando ficaram debochando do menino. A mãe do menino chorou muito, pois pensou que o filho também havia enlouquecido. Porém, ao observá-lo quando ele foi dormir, ela ficou um pouco confusa. No outro dia, algumas pessoas avisaram que o padre Andrew havia morrido, pois ele era um homem que havia defendido Tom. Então, o homem que o pai de Tom bateu na cabeça era o padre Andrew. Ouvindo isso, o pai de Tom tentou agarrar Edward, pensando que ele era o seu filho, mas Edward sumiu no meio da multidão. Então, o pai de Tom resolveu fugir com medo de ser preso. Em meio à multidão, Edward avistou Tom e começou a gritar, dizendo ser ele o príncipe de Gales. No entanto, as pessoas só viam um pobre mendigo e por isso sugeriram jogá-lo num bebedouro dos animais. Meu Deus, que tristeza! Olha, a cidade estava cheia e ninguém viu os meninos correndo.
Miles levou Eduardo para um lugar onde ele morava. Lá, Edward recebeu a notícia que o pai, Henrique, havia morrido e ele chorou muito. De manhã, quando Miles foi acordar, Edward viu que ele tinha sumido. Ele havia sido levado pelo pai de Tom. Diante disso, Miles jurou que encontraria e o fez, ajudando o menino a fugir. Tom sentia saudade da sua vida ao ar livre, dos seus amigos, da sua brincadeira, mas ele estava lá preso no palácio no lugar de Edward. Mas também gostava de ficar na vida que ele estava levando. Então, no desfile, Tom levou um susto. Ele viu a sua mãe. Assustado, cobriu os olhos. Então a mulher abriu o caminho e, agarrando a perna de Tom, beijou-o, chamando de filho. Tom voltou a ser um nobre e confessou: aquela é minha mãe. Ele sentia remorso por ser um falso rei. Então, quando ia ser coroado, surgiu no meio da multidão um menino todo maltrapilho. Edward gritou dizendo que aquele era o verdadeiro rei. Tom confirmou e assim a coroa foi colocada na cabeça de Edward. Os meninos conseguiram juntos explicar a história, que havia sido uma grande confusão. O rei Edward então apresentou Miles aos nobres serviçais e disse que ele o havia ajudado. Tom se ajoelhou diante do rei e recebeu elogios por ter sido um bom governante. Generoso, Edward prometeu uma vida tranquila a Tom, aos seus irmãos e à sua mãe. O pai de Tom desapareceu e nunca mais foi visto. O rei Edward governou com sabedoria e bondade, permanecendo na memória do povo como sendo um grande e sábio governante. Então essa foi a nossa história, turminha. A história do príncipe e o mendigo. Dois meninos que trocaram de lugar e armaram uma confusão danada. Eu espero que vocês tenham gostado. E um grande beijo. Até a próxima. Tchauzinho.